Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Graziele, eu sou professora de Física, licenciada pela UEPG e também sou licenciada em Pedagogia pelas Faculdades Cruzeiro do Sul. Atualmente, eu sou aluna especial do mestrado de Ensino de Ciências e Educação Matemática, também pela UEPG. Hoje, eu vim aqui por meio desta gravação conversar um pouquinho com vocês sobre como modificar as nossas aulas. Como torná-las mais atrativas para os nossos alunos. Vou contar um pouquinho para vocês sobre as minhas vivências, vou mostrar para vocês algumas formas de como modificar que eu aprendi na prática mesmo, na vida, né, como professora. Vamos demonstrar para vocês alguns experimentos e no final nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns aplicativos que nós podemos utilizar dentro de sala de aula, tá? Então, quando nós iniciamos a nossa caminhada acadêmica, né, na licenciatura, nós queremos mudar o mundo. Nós queremos ser como alguns professores que nós conhecemos, nós queremos não ser como alguns professores que nós conhecemos também, né? E a partir daí, nós queremos modificar o mundo, né? E como fazer essa modificação? Nós temos que começar aos poucos, né? Dentro da nossa sala de aula, com os nossos alunos, né? Como que eu, né, tendo 10, 15 turmas, posso modificar as minhas aulas? É muito trabalhoso. Essa é a realidade dos professores, né? Nós temos 15, 20 aulas de manhã, de tarde, de noite, né? Como que eu sempre vou fazer essa modificação, né? Eu não tenho como conciliar conteúdo com modificação, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre as minhas vivências, sobre o que eu já vivi, né? Com várias etapas de ensino. Eu já dei aula para educação infantil, já dei aula para Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e educação de jovens e adultos. Uma realidade diferente da outra. Mas eu consegui implementar o meu conteúdo, que é física, para as crianças do ensino fundamental, para as crianças da educação infantil, para os adolescentes, para os adultos. Eu tentei, tentei bastante. E eu espero que eu tenha conseguido atingir eles, né? Atingi-los com o meu conhecimento, com o conhecimento que eles também tinham, né, que eles traziam para dentro de sala, e a partir daí nós fazíamos uma pesquisa sobre. Qual que é o primeiro passo para que a gente possa modificar as nossas aulas? O primeiro passo é os professores quererem, né? Eu preciso querer modificar minha aula, porque é muito fácil seguir o tradicional. O que é o tradicional? É chegar em sala de aula, subir no tablado, pegar o giz, pegar uma caneta, passar o conteúdo para o meu aluno, copiar aquele conteúdo, depois faz as atividades que está na apostila, que está no livro, corrigimos ali as atividades e pronto, e acabou. O professor troca de sala, o aluno vai lá, vai ter era aula de física, agora é aula de ciências. Agora é aula de biologia, agora é aula de matemática, agora é aula de química. Então, ele abre a caixinha, agora é física. Tá, só vou usar aqui a física. Que fórmula que é? Fórmula e conteúdo. Fórmula e conteúdo, resolver exercício e pronto. Agora, história. Tá, história eu preciso saber isso. Por que eu trato o meu aluno como uma gaveta? Que ele vai abrindo as gavetas ali, né? E vai tirando o conhecimento que é necessário para aquela aula. Por que não utilizar as vivências do meu aluno, né, para fazer essa modificação em aula? Né? O primeiro passo é eu tenho que querer modificar. Eu entendo, e eu sei, e eu vivo isso. Nós temos 5, 10, 15, 20 turmas, uma diferente da outra. Como que eu vou o tempo inteiro estar trazendo coisas ali para eles, se eu tenho conteúdo para vencer, eu tenho apostila para fazer todas as páginas, tenho que corrigir prova, tenho que corrigir atividade, eu tenho que avaliar o meu aluno de alguma forma, e a forma que nós avaliamos os nossos alunos são provas, trabalhos, apresentações, né? É sempre a mesma forma de avaliação,
né? E nós temos que fazer essas avaliações porque a escola pede que a gente faça essa avaliação. A sociedade pede que nós façamos essa avaliação por meio de papel e o aluno vai ter que dar a resposta com a qual você, professor, espera. Então, se o aluno lá coloca, por exemplo, que 2 mais 2 é 4, essa é a resposta que você espera. Mas e se um aluno coloca lá que 2 mais 2 é 3, opa, tem alguma coisa errada. O que você não entendeu? Né? Então, você querer modificar a sua aula pode trazer para o seu aluno uma vivência totalmente diferente em sala de aula. E isso é a coisa mais importante para um professor e com um aluno, para ter uma relação de ensino e aprendizagem. Né? O professor tem que ser humilde também, né? Porque ele também tem muito o que aprender. Um aluno sabe, às vezes, mexer no aplicativo. Ó, professor, encontrei esse aplicativo aqui que dá para ver o corpo humano. Perfeito, pede para ele te ensinar, pede para ele te ajudar. Né? Hoje nós somos da era tecnológica, né? Então é mais fácil para a gente conhecer. Mas os nossos alunos têm muita coisa pelas quais eles podem trazer em sala de aula, né? E agregar o conhecimento. Né? O professor tem que querer que esse aluno seja ativo em sala de aula. Né? O segundo passo é conheça o seu aluno. Mais uma vez eu digo, eu sei que é difícil, eu entendo que é difícil, mas nós precisamos conhecer o nosso aluno. Senão, como que nós vamos trazer algo modificado sem conhecer ele? Eu vou levar, por exemplo, numa turma de EJA, né, de Educação para Jovens e Adultos, um jogo da memória. Poxa, para ele, jogo da memória não é legal. Eles já são adultos, não são mais crianças. Então, eu preciso conhecer o meu aluno. Eu sei que o meu aluno gosta muito de informática. Eles gostam muito de informática, de mexer com computador. Por que não trazer um simulador? Se a escola te dá ali todo o acesso para você utilizar o computador, por que não usufruir desses recursos? Nós, professores, chegamos, né, no começo do ano super animados, né, procurando vários recursos diferentes, querendo tudo, né, na metade do ano já dá aquela canseira, já dá aquele baque, notas baixas dos nossos alunos, né, pais que às vezes reclamam de algumas situações, os alunos já estão começando a ficar cansados, e daí vamos para as férias, na volta das férias continua aquele cansaço, e a gente acaba entrando num processo que o professor chega na sala, passa conteúdo, aluno copia, aluno resolve, corrigimos, pronto, acabou. Então, nós voltamos novamente para estaca zero. Nós não podemos deixar que isso vire rotina, ser tradicionalista. Né? Nós precisamos mudar essa visão que o professor é detentor do conhecimento, ele chega e ele sabe tudo. Não, nós temos que mudar isso. Né? Os nossos alunos também têm muita coisa a atribuir, os nossos alunos também querem coisas diferentes. Se você fosse aluno de você mesmo, você ia gostar das suas aulas como aluno? Se faça essa pergunta quando você for planejar uma aula. E planejamento é algo que eu confesso que é chato de fazer, mas é extremamente importante. Você ter um roteiro da sua aula é extremamente importante. Para eu estar aqui hoje fazendo uma palestra para vocês, conversando com vocês, eu fiz um roteiro do que eu ia falar. Não é simplesmente eu chegar aqui, oi, tudo bem, gente? Vamos lá, vamos falar sobre isso e isso. Não, eu fiz um roteiro. Primeiro nós vamos conversar e eu falei desse roteiro para vocês lá no começo do vídeo. Nós vamos conversar, vou apresentar para vocês alguns experimentos, nós vamos falar sobre alguns aplicativos. Né? Fazer um roteiro, né, para as nossas aulas é extremamente importante. O aluno precisa conhecer quais são os objetivos daquela aula. Né? Qual é o objetivo da minha aula X? O objetivo é conhecer as leis de Newton. Perfeito? Como que nós vamos fazer isso? Assim, assim, assim. Eu não preciso fazer um planejamento como nós aprendemos na graduação, por exemplo, se a escola não necessita, se a escola não pede isso pra gente, né? Mas eu posso fazer um planejamento mental, um planejamento que segue um começo, um meio e um fim. Né? Mas eu preciso me planejar. Né? Eu preciso me planejar, por exemplo, quais materiais que eu vou usar.
Eu não posso chegar simplesmente em sala e falar assim, pessoal, preciso que vocês peguem régua, lápis de cor vermelho, tesoura, cartolina rosa. Não, eu não posso. Eu tenho que fazer com antecedência. Por isso que eu tenho que me planejar. Quando nós nos planejamos, conhecemos os nossos alunos, fica muito mais fácil para modificar as nossas aulas, né? O terceiro passo é, além de querer modificar, conhecer os nossos alunos, é conhecer o nosso ambiente de trabalho, as escolas. Né? Conhecer onde nós iremos estar lecionando. Né? Na escola eu tenho um jardim, tem árvore tal, tal, tal. Lindo! Na escola eu tenho um laboratório de informática. Na escola eu tenho um laboratório de ciências. Na escola eu tenho uma biblioteca que possui computadores, que tem tablets, que tem... Eu preciso conhecer. Por quê? Porque o simples fato de você sair da sala de aula, né, e ir para algum dos outros recursos que a escola tem, para o aluno é muito importante. Por quê? Ele pensa, nossa, olha que legal, é uma aula diferente. Mas às vezes você só sai da sala e pede para que eles sentem em roda lá no jardim. E lá vocês vão ter uma aula, por exemplo, de estrutura da folha. Então você pega várias folhas. Oh, essa folha é igual a essa folha. O que será que ela tem aqui? A coloração delas é um pouco diferente. Essa é mais verde, essa é mais amarelada, essa está seca. Por que será que elas estão dessa forma? Essa folha é diferente dessa folha. De qual planta que é essa folha? De qual planta que é essa folha? Qual que é a estrutura da folha? O que será que tem? Por que será que a planta, essa folhinha é verde? Né? E essa é amarela? Né? Então, levar os nossos alunos a um ambiente externo, fora da sala de aula, é uma modificação extrema, muito grande. Eles amam fazer isso. Amam fazer isso, independente da idade. Se é criança, se é adolescente, se é da educação de jovens e adultos. Para a educação de jovens e adultos fica um pouco mais difícil, né? Você sair da sala de aula, geralmente eles estudam mais à noite, né? Mas nada impede também de você sair. O importante é você querer, né? Vou trazer um pouquinho da minha vivência para vocês. No ano de 2020, eu dei aula, né? Estou dando aula, né? No Colégio Vila Militar Sescage, né? No ensino médio, para o primeiro, segundo e terceiro ano de ensino médio de física. Na escola preparatória ProUp, que é uma escola onde a gente tem preparatórios, né? Eu dou aula do preparatório do Polícia Militar e também dou aula para o Enseja, que é para educação de jovens e adultos, para eles fazerem a prova do Enseja, preparatório. E eu iniciei dando aula na escola do Marista da Santa Mônica, né? Que é uma escola filantrópica. 3 realidades totalmente diferentes. Quando eu planejo uma aula para o Colégio Vila Militar Sescage, eu não vou conseguir usar a mesma aula, por exemplo, que para o pessoal lá da educação de jovens e adultos da ProUp. Por quê? Porque os meus alunos da CVM, do Colégio Vila Militar Sescage, eles sabem mexer muito melhor, às vezes, a tecnologia do que eu. Eles já nasceram com o celular na mão. Eles têm recursos para isso, né? Então, lá na escola nós temos recursos também. Então, lá nós temos a sala em 3D, né? Então, só de eu sair da minha sala e levar eles lá para a sala em 3D, que eles colocam óculos e tudo mais, a gente consegue ver. Para eles é uma festa. Eles adoram, porque eu ia mostrar o mesmo vídeo de corpo humano na sala. Eles iam ver o tecido, iam ver os órgãos, mas lá em 3D. Não é na minha sala, é na sala lá da sala em 3D. Totalmente diferente. Nós vamos fazer um experimento. Pode ser feito em sala? Pode ser feito em sala. Mas, poxa, vamos sair do ambiente da sala de aula. Vamos para um laboratório. Vamos para fora, vamos para o pátio, vamos para a quadra. Vamos modificar essa mesmice. Eu estava falando que eu não posso levar a mesma aula do Colégio Vila Militar Sescage para a ProUp. Aqui no Vila Militar Sescage, os meus alunos sabem muito bem mexer em tecnologia, eles gostam da tecnologia, eles sabem lidar com a tecnologia, eles são adolescentes antenados, como qualquer outro, né? Mas o pessoal aqui é diferente do pessoal lá do Marista, por exemplo, né? São situações, algumas
parecidas, mas outras totalmente diferentes, né? Como que eu vou, por exemplo, atingir uma pessoa de educação de jovens e adultos que deixou de estudar porque a matemática era difícil, porque a física era assustadora? Muitos me falam, eu larguei a escola por causa da física, por causa da matemática, por causa da química. Meus professores não tinham paciência, meus professores não faziam coisas diferentes. E eu larguei. Então, esses meus que são adultos, eu tenho que tomar o maior cuidado possível. Por quê? Porque a desistência deles é muito maior. Eles desistem muito mais fácil, porque eles já vivenciaram isso. Os meus alunos têm 50, 60 anos, mais de 60 anos, né? 30, 40, eles são mais velhos do que eu. Eu tenho 24 anos. Então, a maioria dos meus alunos do EJA são muito mais velhos do que eu. E eles tiveram a abertura de me acolher e falar, olha, minha professora tem 24 anos, mas ela valoriza o que eu conheço. Então, eu acho legal, porque eu valorizo o que o meu aluno traz para mim. Então, o meu aluno é mecânico. Perfeito, vamos lá. O que a gente pode trabalhar na física? Que tem lá na mecânica? Vamos conhecer o que é um motor, como que trabalha o motor, para que serve o velocímetro, o que ele marca, leis de Newton dentro do carro. Como que a gente pode fazer isso? A minha aluna, ela é dona de casa. Maravilha, não é porque ela não segue uma linha de trabalho que a gente não vai conseguir trazer o cotidiano dela pra gente. Ela é dona de casa. Então, como será que só ligando na tomada o forno elétrico, ele aquece e ele assa tudo que a gente coloca ali dentro, né? Como que funciona a geladeira? Você sabia que a geladeira tem a ver com termodinâmica? Nossa, termodinâmica, o que é termodinâmica? Então, vamos aprender a trocar um chuveiro? Muita gente não sabe trocar chuveiro. Os meus alunos, tanto adolescentes quanto aqui do EJA, podem fazer a mesma aula, aprendendo a trocar um chuveiro. E aí eles aprendem o quê? O que é uma resistência interna. Vamos aprender ali a usar a potência, aprender a ler todas essas variáveis que nós temos lá no estudo da eletrodinâmica, né? Os meus alunos do Marista também têm essa oportunidade, né? Cada um precisa de um planejamento. Às vezes batem os planejamentos, melhor ainda, perfeito, né? Mas nós precisamos planejar sempre, conhecer os nossos alunos e principalmente querer essa mudança, né? Então a mudança pode ser feita através de um experimento pequeno. A mudança pode ser feita através de uma saída de sala de aula. A mudança pode ser feita porque você quer. Se você tem a oportunidade de estar lá para um professor de física, de ciências, de química, você tem a oportunidade da escola de viajar, por exemplo, para o Parque da Ciência em Curitiba, vá. Vai ser a melhor experiência tanto para você quanto para os teus alunos. É muito conhecimento envolvido. Se você tem a oportunidade de ir até uma hidrelétrica, vá. Os teus alunos vão amar, você vai gostar, porque você vai sair da mesmice, da apostila. Você vai gostar. Eu sei que todo dia é difícil, a gente tem conteúdo para vencer, tem nota para lançar, tem tudo mais, tem a nossa família, a nossa vida pessoal e tudo mais. Mas tente deixar uma aula por semana, quem sabe 2 no mês, que sejam diferentes. Os alunos vão ficar esperando por essas aulas, eu tenho certeza. Eles vão ficar esperando. No meu vídeo de apresentação, eu falei que eu ia trazer para vocês alguns experimentos, né? Experimentos que são caseiros. O que são experimentos caseiros? Experimentos caseiros são aqueles que nós usamos coisas do dia a dia, né? Que a gente pode demonstrar algumas ações para os nossos alunos. Eu sou muito fã dos experimentos caseiros, né? Faço muitos experimentos caseiros com os meus alunos fazem sozinhos nas casas deles, né? Nesse momento de pandemia, nós não paramos as aulas práticas. Então, no Colégio Vila Militar Sescage, tanto na ProUp como no Marista, não paramos as aulas práticas. Então, eles tinham os materiais na sua casa, eu tinha os meus na minha. Como eram aulas que tinham, né, materiais caseiros, era bem mais fácil de fazer, né, esses experimentos. Então, eles viam o conteúdo utilizando coisas do dia a dia. Algumas coisas eles não tinham, algumas coisas não tinham. Mas, quando não tinha, eu demonstrava para eles. Então, é importante que você conheça experimentos que sejam fáceis, porque muitas vezes uma escola não vai ter um microscópio, por exemplo. Como que eu posso fazer um microscópio com os meus alunos? Ah, tem um jeito de fazer microscópio com a câmera de celular.
A maioria tem celular, por que não dividi-los em grupos e fazer algo envolvendo isso? Né? Eu vou ensinar ondulatória, mas o meu aluno sabe tocar violão. Olha aí, é uma aula modificada. Vamos aprender música e física e música. Qualidade do som, né? Um som alto, um som baixo, frequência e tudo mais, né? Utilizando a música. É uma modificação. Nós vamos lá aprender sobre o sistema solar, por exemplo. Por que nós não fazemos a maquete, né? Todo mundo pensa, vamos fazer maquete. Maquete é muito antigo, né? A gente precisa de mais hoje. Mais. A maquete é legal, eles gostam bastante. Gostam de sujar a mão, pintar e tudo mais. Mas por que não fazer um quiz? Quem sou eu? Coloca lá o nome do planeta aqui e enquanto o outro vai pedindo dicas, falando, sou um planeta gasoso, sim ou não? Sou um planeta terroso, eu tenho anéis. É um jogo que eles mesmos vão construir o seu conhecimento. E enquanto um está perguntando e o outro está respondendo, ele tem que saber o que ele está respondendo. Então, eles estão estudando. Um quiz, um quem sou eu, um jogo pode ajudar. Um jogo também para os adolescentes seria legal? Sim, por que não? Eles aceitam isso, né? Eles são legais nesse ponto. O importante é que você queira, né? Queira modificar as suas aulas. Eu vou frisar isso o tempo inteiro. Queira modificar as suas aulas. Saia da mesmice. Você teve aulas com professores legais? Sim ou não? Se a tua resposta foi sim, o que ele fazia para que essas aulas fossem legais? Ele cantava na aula? Ele passava macete? Ele cantava paródia? Ele trazia experimento? Ele levava vocês para fora? O que ele fazia? Seja esse professor diferente. Né? Agora, o que era um professor ruim para gente? O que era um professor... Não gosto de dizer ruim porque é nossa, né? É a nossa profissão. Mas o que as aulas que a gente mais cansava? Eram as aulas que era só copiar e ficar resolvendo exercício. Copiar é importante resolver exercício? Extremamente importante. Para física, para química, biologia, é importante você também descrever o seu conhecimento através dos exercícios. Mas é importante também modificar as nossas aulas, né? Bom, eu espero que eu tenha passado para vocês, né? Tudo isso, né? Que a minha motivação pela qual eu espero que vocês também, né? Entendam para modificar as nossas aulas, né? Nós não podemos ser aqueles professores ranzinzas, né? Nós somos jovens, né? Extremamente jovens. E dependendo da idade, o que importa é ser jovem aqui dentro, né? Então, se você tem a oportunidade, faça. Não deixe as suas aulas chatas, até mesmo para você, cansativas. Essas aulas experimentais passam voando e é maravilhosa a experiência. Bom, eu vou passar para a segunda parte da minha palestra, que eu vou demonstrar para vocês alguns experimentos, tá? Que são experimentos com coisas que a gente encontra em casa. E o primeiro é meio um pouco difícil de conseguir em casa, mas quando você compra uma vez, você não precisa comprar mais, né? O primeiro experimento que eu vou demonstrar para vocês é com um globo de plasma. Né? O globo de plasma, por si só, ele já é um grande experimento, né? Só de demonstrar ele e tudo mais, ele já é um grande experimento, né? O globo de plasma, né, é uma esfera ionizada, né? Eu consigo visualizar aqui o caminho com o qual os elétrons são excitados aqui e tudo mais, né? E eu posso fazer uma aula só sobre o globo de plasma, para falar o quê? Campo elétrico, né? Eu posso falar de várias coisas envolvendo, deixa eu só baixar aqui um pouquinho para vocês poderem enxergar, envolvendo só o globo de plasma, tá? Hoje, o experimento que eu vou trazer para vocês é como eu vou acender um globo de plasma utilizando uma lâmpada, tá? Então, é uma lâmpada aqui, ó, que não tem nada, né? E eu vou utilizar os conceitos de eletrização por indução. O que é eletrização por indução? Induzir algo, você não precisa especificamente estar em contato. Nós temos 3 tipos de eletrização. Por contato, né? Por fricção, né? Que é quando nós friccionamos. E por indução. Indução, eu não preciso encostar. Ó, lâmpada que não está acesa, vou colocar mais aqui para vocês enxergarem. Só pela indução, os elétrons já estão sendo excitados e eles vão ligar a lâmpada sem precisar estar conectado a nada. Ó. Sem estar ligada, ó, ligou a lâmpada.
Os alunos, quando eles veem essa situação, eles ficam extremamente, como assim? Como que acontece isso? Não tá ligado? Tem certeza? E essa experiência, ela funciona também com lâmpadas que não funcionam mais, com lâmpadas que queimaram. Ela funciona também. Só com a presença do campo que nós temos em volta aqui, ele consegue acender a lâmpada. É algo simples, mas que muda totalmente a aula, né? Então, eu tô aqui com a minha priminha do meu lado e ela tá olhando assim, me olhando assim, nossa, que legal, você achou legal? Muito. Ela, só de olhar, ela já conhecia o meu globo de plasma, ela já sabia que eu tinha o globo, mas ela não sabia que dava para acender a lâmpada utilizando o globo de plasma. E eu não estou encostando, eu só estou chegando perto dele, não estou encostando nele. Né? Então, é um experimento que você pode, por exemplo, começar a sua aula. Você pode começar a aula falando assim, como será que nós podemos acender essa lâmpada utilizando um globo de plasma? Os alunos vão ficar pensando, ué, como assim? Será que tem algum bocal que eu posso colocar ali, alguma coisa? Você vai questionar o seu aluno. E a partir disso, ele vai pensar. Dá alguns minutos para ele. Dá o globo de plasma na mão dele. Faz ele procurar como que ele vai acender essa lâmpada. Né? Claro, tem que ter um cuidado com o globo de plasma. Muito, muito cuidado. Mas você já vai instruir o seu aluno. Não pode derrubar, não pode tirar do lugar. Você só pode, né? Se olhar esse experimento e você começa a falar sobre eletrização por contato, por atrito, né, que é por fricção, por indução, começou a aula ali, pronto. O aluno obteve um jeito diferente de aprender. Tem outras formas? Claro que tem. Vamos lá, corta o papel, pega um tubo de caneta, fricciona no cabelo, aproxima. O que aconteceu? Ah, o papel grudou na caneta. Por que será? O que será que aconteceu? Então, tem várias formas da gente fazer. Vou trazer um outro aqui para vocês. Esse experimento... Não alcança o fósforo, Karen, fazendo favor. Tá ali, ó. Esse experimento, ele se chama vela que flutua, tá? Eu tenho aqui um copo, tá? Com suco de uva. Por que eu peguei o suco de uva? Era o único suco que eu tinha em casa. Então, você não precisa ir lá e comprar, por exemplo, alguma coisa que tenha cor. Não, eu peguei um suco de uva ali, tangue mesmo, coloquei na água, peguei um pratinho aqui, colei uma vela e vou fazer a vela que flutua. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar, colocar um pouquinho aqui, um pouquinho, coloquei aqui, vou acender minha vela, só um pouquinho. Vou acender minha vela. Aqui. Cadê o copinho? Copinho. Sem água. Sem água? Aqui. Aqui, ó. Acendi a minha vela. Eu vou abaixar aqui para vocês poderem visualizar, tá? Vou abaixar bem aqui, ó. O que eu vou fazer, ó? Simplesmente eu vou colocar o copo em cima da vela e vou esperar acontecer. O que aconteceu ali? Aqui dentro, quando a gente acende, né, tá cheio de oxigênio. Para que ocorra, né, precisa de oxigênio. Deixa eu levantar aqui um pouquinho agora. Quando nós apagamos esse fogo, o que vai acontecer? Acabou o oxigênio. E quando acaba o oxigênio, sobra espaço. E quando sobra espaço, a água, o suco ali no caso, né, vai tomar conta do lugar desse oxigênio. E nós temos o quê? A vela que flutua. Parece que a vela está flutuando na água, mas na verdade foi só o quê? O oxigênio foi perdido ali e nós colocamos no lugar o suco. O que eu posso utilizar esse conceito na minha sala de aula, por exemplo? Como que eu posso usar esse conceito? Pressão atmosférica. O que aconteceu à pressão atmosférica? E fora dele era maior, dentro, quando entrou água, foi ocupado. Então, eu posso utilizar esse conceito, por exemplo, para trabalhar a pressão atmosférica, né? Que é coisa que a gente pode usar lá desde o primário até agora, né? No ensino fundamental, no ensino médio, na educação de jovens e adultos, né? Outro experimento que também ele envolve, né, ali pressão atmosférica, me alcança o papel e esse, né?
esse aqui. Se eu me molhar, me desculpe. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um copo com água, né? E uma folha qualquer. Então, o que eu vou fazer, ó? Deixa eu só molhar um pouquinho aqui. Se eu virar esta folha aqui, tomara que eu não me molhe. Ó. Não cai água. Por quê? Pressão atmosférica. Quando você faz isso para o teu aluno, ele acha que é mágica. E é algo que é um copo de água e uma folha. Mais uma vez, pressão atmosférica. Muito simples, muito barato para ser usado em sala. Um recurso didático que você tem na sua sala, que você tem na sua casa, que você tem na escola. Ah, esqueci de trazer. E agora o que eu faço? Um copo de água e um papel tem em qualquer escola. Né? Outro recurso que nós podemos fazer, reação química. Eu vou colocar aqui para vocês, reação química. Então, eu tenho aqui eu tenho um Erlenmeyer, né? Mas precisa de um Erlenmeyer? Não, pode ser uma garrafa, qualquer coisa. Coloquei bicarbonato dentro aqui da minha bexiga e quando ela entra em contato com o que tem dentro aqui, ela começa a encher. O que é isso? É reação química. Reação química. Ai, Graziele, pelo amor de Deus. Ela ficou com medo, achando que vai estourar, mas não vai estourar, ele já vai baixar. É reação química. Aonde que eu encontro essa mesma reação ali? Por exemplo, água com gás, Coca-Cola, todos os refrigerantes que são gaseificados, todos os sucos gaseificados, né? Nós temos essa mesma configuração de reação química, né? Claro, o que a gente tem ali? Nós temos vinagre, né? E bicarbonato de sódio quando eles entram em contato. Traga ali, Karen, pra gente ver, ó, que já baixou a reação. Já terminou o tempo de reação e pronto. Ele já se estabilizou. Alguns alunos meus já me perguntaram assim, prof, isso aqui acontece com a mesma coisa que tem o hélio, ó, ficou grandona, mas já parou de fazer reação, ó. É o mesmo gás do hélio, que daí elas ficam flutuando. Eu falei, experimenta. Tira, amarra e joga. O que vai acontecer? Ela tirou, amarrou, jogou e caiu no chão. Ela falou, nossa, não é igual. Por que não é igual? Será que o hélio, ela falou assim pra mim, será que o hélio é mais leve? Já entra o conceito que ela está trazendo. O hélio é mais leve. O que é esse mais leve? Perguntei pra ela. Por que esse gás aqui é mais pesado? Eu já trago, o meu aluno me indaga, eu indago o meu aluno, pergunto pra ele, e ele vai ter que correr atrás disso. Uma reação super simples e barata, por quê? Bicarbonato de sódio, 1,60 no mercado, né? Uma bexiga, sempre salva a bexiga dos aniversários, né? E professor que é professor sempre guarda tudo. E aqui pode ser uma garrafa, um Erlenmeyer, qualquer coisa para fazer reação. Super simples, né? Vamos lá para o próximo. Trouxe mais um. O próximo é sobre formação de ácidos e bases. Tá? Ácidos e bases. Né? Então, quando a gente ensina ácido e base para os nossos alunos, são conceitos difíceis, né, de ser colocados para eles. Eles ficam extremamente perdidos muitas vezes, né? O que é um ácido? O que é uma base? Ah, eu sei que ácido tem isso, eu sei que base tem... Base tem que ter OH na molécula, tem que ter OH lá no finalzinho. Mas e os ácidos? O que é um ácido? Para que serve um ácido? E agora? Como que eu dou nome para um ácido? Por que não começar a aula usando uma experiência? Né? Então, o que eu tenho aqui? Eu sempre falo que eu tenho aqui, quando eu vou fazer esse experimento, eu falo assim, aqui eu tenho um líquido mágico, né? Quando eu falo para as crianças, quando são os adolescentes, eu falo, aqui eu tenho uma solução, né? Aqui eu tenho algo que eu peguei repolho roxo, fiz um chá de repolho roxo, e aqui eu tenho 2 elementos, tá? Quais são esses elementos? Aqui eu tenho vinagre e aqui eu tenho água misturada com bicarbonato de sódio. Né? Se eu misturar essa solução mágica, no caso, com essas 2 soluções, o que acontece? Elas se transformam. O que era transparente, agora é um verde e agora é um rosa, meio vermelho, né? Se eu colocar mais, elas vão continuar ficando cada vez mais escuras. Por quê? Porque isso aqui é um medidor de ácido base.
né? Então, o chá de repolho roxo vai me ajudar a mostrar quem que é o ácido, quem que é o básico. Que cor que é? Quando tem uma cor X é ácido, quando tem uma cor Y é básico. Ah, então só sabendo a cor já posso saber qual que é ácido e básico? Com certeza, pode saber o que é ácido e o que é básico. Só bicarbonato de sódio com água, só vinagre ajuda? Claro que não, você pode trazer para os seus alunos. Pense, o que a gente pode usar? Água com detergente? Vamos ver se é ácido ou básico? Vamos. Leite, vamos ver se o leite é ácido ou básico? Vamos. Água com sabão em pó, vamos ver se é ácido ou básico? Perfeito. Refrigerante, vamos ver se é ácido ou básico? Também. Dá pra gente pegar qualquer líquido, né, e perceber se ele é ácido ou básico, utilizando, né, aqui a mistura mágica, que nada mais é do que chá de repolho roxo. Precisa de mais nada? Mais nada. É chá de repolho roxo, água e repolho roxo e deixo lá fervendo um tempo. Depois eu deixo esfriar um pouco para poder usar para não queimar a mão. Só isso. E quando o teu aluno vê essa reação de transformação de cor, para ele o mundo dele também faz, meu Deus. Eles querem gravar, eles querem tirar foto, eles querem fazer em casa, mostrar para o pai, mostrar para a mãe, principalmente quando é mais criança. Os adolescentes, eles acham legal e tudo mais, só que eles não falam, né? Ah, deixa eu mostrar pra mãe, né? Mas eles vão lá, querem tirar foto, porque eles querem mostrar pra todo mundo que eles estão aprendendo o ácido e base de uma forma diferente. Né? Para os outros lá ficarem com inveja, né? Ah, a minha professora, ela faz paródia, a minha professora, ela mostra ácido e base fazendo experimentos. Então, os adolescentes mesmo vão mostrar para os outros que as suas aulas são modificadas, porque você é legal. Né? E daí você se torna um professor legal, né? Geralmente, o que acontece nas salas de aula? O professor de física é sempre taxado como chato, né? E eu nunca quis isso, porque eu taxava os meus professores de chato. Eu achava horrível, sabe? Eles chegarem assim na sala, nem mostrarem os dentes, dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, muitas vezes sem vontade nenhuma de dar aula. Eu não queria isso pra mim, e eu queria ser professora. Então, eu sempre quis mostrar para os meus alunos que eu não sou chata, não. Apesar de eu ter quase a idade dos meus alunos, principalmente no ensino médio, né? Eu tenho alguns alunos que têm 20 anos no ensino médio, que estão no ensino médio, 18, 17, né? Eu mostrava para eles que eu tinha quase a idade deles. Então, eu sabia do que eles iam gostar, do que eles não iam gostar. E para que eles se eles querem gostar ou não, eles têm que se abrir também, né? Eu sempre falo na primeira aula, abre o teu coração para mim. Não pense que você viveu, vamos viver uma nova história. Eu e você e eu aqui, nessa sala maravilhosa, nessa escola. Abre o seu coração. Não deixe o preconceito te distanciar de mim. E eu ganho os meus alunos. Isso é o mais importante. Você mostrar para o aluno que você pode modificar a ideia dele, né? Um outro experimento mais simples ainda que eu vou mostrar para vocês é sobre ótica. Eu tenho aqui dois desenhos, tá? Fiz uma seta e fiz um desenho do Pac-Man lá. Eu vou mostrar para eles o que é, né, a ótica, né, a mudança de direção da luz. Então, eu pego aqui um copo de água e vou demonstrar aqui, ó. Quando eu coloco aqui, a seta muda de lado. Ó, tirando a seta aqui de novo, coloquei aqui, ó. Mudou de lado. Nossa, é só isso? É só isso. Mas se os alunos verem isso, eles vão achar que é mágica. Ó, vou colocar o Pac-Man aqui também, ó. Pac-Man aqui, não sei se o Pac-Man vai aparecer, não. Mas, ó, acho que dá pra enxergar assim. Aí, ó. Olha que legal. Experimento mais caseiro que isso? Não tem. É muito simples. Ó, só aqui a gente tem um conceito de ótica, tá? Mudança de direção da luz, né? Temos outro aqui que é de refração, que é mais simples ainda. Você coloca pra mim um pouquinho de mais de água. Ah, nem aqui tem esse copo aqui, ó. Põe um pouquinho mais, só pra fechar. Aqui, ó, tem a jarra aqui, ó. Então, eu posso mostrar para o meu aluno, por exemplo, o conceito de refração. Para eles, é difícil pensar que a refração é a passagem de luz de um meio para o outro e que a luz sofre uma distorção. Tá? Vou precisar que você segure para mim, daí, fazendo um favor aqui. Isso, assim. Isso aí. Que é a passagem da meia de luz para o outro. Então, se eu pego um lápis, uma caneta, qualquer coisa que está aqui, ó, o que eu percebo aqui? Aqui, ó. Parece que esse cabo que eu coloquei aqui, ele tá quebrado aqui. Por quê? Porque um pedaço tava na água
um pedaço está no ar e o outro pedaço está na água. Então, o que a gente tem aqui? Segure só esse, que eu seguro esse. O que a gente tem aqui? A gente tem refração. Refração, que é um conteúdo que às vezes de ótica, que é meio difícil para os alunos entenderem. Ó, nesse aqui eu consigo ver a quebra, né? Agora, se a gente colocar em outra solução, por exemplo, um outro líquido, pode ser o óleo. Né? No caso que eu tenho aqui um copo de óleo. Vou colocar aqui, ó. Aqui eu nem vejo mais ele. Por quê? Também tem alguma coisa a ver com a refração. E outra, o óleo, né, tem um índice de refração diferente de quem? Da água. Né? Cada um deles tem um índice de refração. O vidro tem um outro índice de refração. Então, aí eu já posso falar, ó, é aqui, ó, tá aqui, ó, dentro, ó. Ele tá aqui dentro, mas eu não consigo observar. Por quê? Pelo fato da refração, pelo fato do índice de refração desse material. Coisas super simples que para eles são extremamente diferentes, né? Outro experimento muito simples, eu só não vou ligar no fogo, tá? Mas aqui, ó, tem uma bexiga sem água e uma bexiga com água. Ó, dá para escutar o barulho. Se você pega e coloca no fogo, né, uma vela aqui, uma bexiga sem tá, né, só com ar aqui dentro, o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com ela? Estourar. Vai estourar, exatamente. Agora, se eu pego uma bexiga que tem água e coloco no fogo, o que será que acontece com ela? Explode. Será que ela explode? Ela não vai explodir. Por quê? Ou estourar. Quando nós temos aqui um material, além do plástico, nós temos a água aqui dentro. E a água, para entrar em ebulição, demora muito mais. Ou seja, o plástico que tem aqui em volta, o látex, ele é bem mais frágil do que a água que está aqui dentro. Frágil. É claro que eu vou falar em termos técnicos para os meus alunos, mas não posso esquecer que tem que estar na linguagem deles, né? Quando eu vou colocar a vela aqui, na primeira, ele vai passar pelo látex, pronto, estourou. Agora, a água, para poder estourar, primeiro vai ter que esquentar a água que está aqui dentro, entrar na ebulição, e depois estourar a nossa bexiga. Vai estourar? Vai, mas vai demorar um pouquinho mais do que se fosse naquela ali, que não tem nada, né? E por último, é o meu mais que eu gosto bastante de mexer, que é fluido não newtoniano. Fluido não newtoniano, ele é um experimento super caseiro, que está super em alta, as crianças estão adorando fazer agora, né? Que é o quê? Aqui eu tenho amido de milho, tá? Bem barato, paguei R$1,99 nesse amido de milho, né? Coloco ele sobre um refratário, né? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui só. Pega a jarra de água ali, cara. Vou colocar só no cantinho para não precisar gastar por inteiro. Daí eu vou pegar aqui, ó. Coloque um pouquinho de água aqui para mim, por favor. Um pouquinho mais. Aí, me dá para poder mexer ali, por favor. Tenho ajudante, isso é importante, ter ajudantes. Então, peguei aqui, ó. Só vou dar uma mexidinha e mostrar para vocês. Eu vou colocar água aqui, tá? Só para fazer aqui o meu fluido. O que é o fluido? O fluido não newtoniano, ele é um fluido que em certas situações de pressão, ele fica extremamente sólido e quando não tem situações de pressão, ele fica líquido. Então, para você trabalhar a questão de pressão com os seus alunos, é algo que eles vão gostar muito, porque eles vão talvez conhecer já essa situação, né? E eles vão querer pôr a mão na massa, porque o que é mais legal? Você colocar a mão na massa numa aula ou ficar dentro da sala só imaginando como poderia ser? Claramente fazer o experimento, né? Fazer, né? Então é bem mais legal você fazer o experimento com eles. Eles vão, nossa, achar super legal. Vou pegar um pedacinho aqui. Vou pegar com a mão mesmo. Fiz a misturinha, né? Então o que a gente tem aqui, ó? O fluido não newtoniano. Quando eu... tá saindo tudo. Deixa eu pegar mais aqui. Quando eu estou em certa pressão, o que acontece com ele? Ele fica sólido. Agora, eu posso até dar murro nele, que ele não vai sair do lugar. Mas quando ele está
bem, ó, sem pressão nenhuma, ele fica líquido. Extremamente líquido. As crianças adoram pôr na massa nisso. Adoram. Você faz uma estrutura para elas que elas possam realmente pegar, amassar ali. Eu fiz bem pouquinho aqui só para demonstrar mesmo. Pode levar. E me dá o pano lá para limpar a mão, né? Porque professor que é professor também suja a mão, né? Tem que sujar a mão. Vamos lá mexer na terra, vamos lá, né? Fazer vários experimentos. Mas o que esse experimento ele demonstra para mim? Pressão. Pressão. Então, é pressão do contato. Se ele não tem ali nada pressionando ele está líquido, ele está sossegado. Agora, se tem algo que está pressionando, ele vai ficar sólido, né? Então, é um fluido que pode se comportar tanto como líquido quanto como sólido. Como que algo é sólido e líquido ao mesmo tempo? É um questionamento muito grande para as crianças, né? Um outro experimento que eu vou só comentar com vocês sobre é, por exemplo, fazer um microscópio com o celular. É muito importante você saber como que faz. Vai que, por exemplo, você marca uma aula no laboratório e você não conhece o laboratório e não tem microscópio. Como que você vai fazer a tua aula prática? Ou, na escola realmente não tem laboratório, não tem nada e você quer fazer. Como fazer um microscópio usando o celular? Outro método é fazer luz negra com o celular. Como que eu faço luz negra com o celular? É muito simples, eu preciso de canetinha azul, tá? Esse retroprojetor e pedacinhos de durex. Então, lá na minha câmera, eu vou fazer uma camada de durex, pinto de azul. Mais uma camada de durex, pinto de azul. Uma camada de durex, pinto de azul. Uma camada de durex, eu vou fazendo assim. E eu tenho aí uma câmera com luz negra. E como que eu posso visualizar a luz negra? Protetor solar. Olha aí. Escreva uma frase em com protetor solar e depois passe a câmera. Você vai conseguir visualizar coisas simples e super baratas e que não vão estragar o celular, pode ter certeza. Já utilizei várias vezes esse método. Não vai estragar o seu celular, tá? Ah, mas eu não gosto de pôr a mão na massa, eu não gosto de fazer experimentos, eu não tenho uma facilidade com experimentos, mas eu tenho facilidade, por exemplo, em sair da sala de aula e mexer com tecnologia. Eu trouxe aqui uma lista com alguns aplicativos que a gente pode utilizar em sala de aula, tá? O que eu mais gosto de utilizar é o osciloscópio, também tem em inglês lá, oscilloscope, e o frequencímetro, tá? Ele vai me ajudar muito na parte do ondulatório. Eu gosto muito de cantar em sala de aula. Eu faço muita paródia, realmente eu gosto de trabalhar ondulatória cantando. Então, eu posso demonstrar para os meus alunos o aplicativo. Ah, vamos lá, vamos ver como que é uma nota Ré, uma nota Dó. O que é o Dó? O que é o Ré? O que é uma nota musical? Vamos lá. Essa música é em tal nota musical. Tá em qual frequência? Vamos lá. Vamos ver. Quanto maior a frequência, menor o quê? Menor o comprimento de onda. Perceba aqui. Olha aqui no aplicativo, ele está mostrando para você. Então, eu posso falar para o meu aluno, ó, baixe o aplicativo que você vai conseguir visualizar. Ou eu posso dizer só assim, ó, gente, eu baixei o aplicativo aqui, ele não usa internet, então dá pra gente ver em sala de aula. O importante não precise de internet para você usar em sala, porque muitas vezes na escola não tem a internet, né? A gente sabe, escolas de campo, escolas que são públicas, escolas particulares, bastante escola particular também não tem acesso à internet para professores, né? A não ser que você compre um pacote de dados ou para os alunos, né? Nas que eu trabalhei, a maioria teve, e isso é muito bom, porque a gente pode fazer pesquisas ali na hora, pode fazer várias coisas, né? A gente tem que levar em consideração que a tecnologia, quando ela for bem usada, né? Quando o meu aluno tiver responsabilidade suficiente para utilizar a tecnologia, ela com certeza deve ser levada para dentro de sala de aula. Com certeza, ela deve ser utilizada como uma ferramenta didática em sala de aula. Ela é muito importante. Só que você também tem que ter um combinado com seus alunos, né? Porque tem que diferenciar liberdade de libertinagem, né? O que para os adolescentes, por exemplo, é muito difícil de diferenciar, né? Então, eu trouxe lá o osciloscópio, que vai mostrar para mim a qualidade da onda, né? O frequencímetro vai mostrar para mim a frequência. O Human Body, que é corpo humano, ele é em 3 dimensões. Imagina, você mostrar por um aplicativo, em 3 dimensões para o teu aluno. Tem escolas que não tem mais aqueles
aqueles cartazes, né, que a gente usava quando era estudante, né, lá na escola, lá no ensino fundamental, no ensino médio, tem escolas que não têm mais isso, eles nem compram mais muitas vezes. Por quê? Porque o professor agora pode trazer num pendrive, colocar na televisão, pode colocar ali no projetor e tudo mais, né? Então imagine você pegar e falar, pessoal, preciso que vocês baixem o aplicativo tal, né, o corpo humano ali, VR3D, que a gente vai usar na próxima aula. Maravilha! Por que não? Por que não usar o aplicativo para usar a aula? Tem um lá que é dessa mesma VR3D, que é da bactéria. Quando você vai dar aula de bactéria para o teu aluno, ele fica muito... E aí, o que é bactéria? Aí você faz um desenho lá e ele... ainda não consigo visualizar a bactéria. Mas se você traz para ele ali o aplicativo, ele vai mexer, ele vai ampliar, ele vai ver cada parte da bactéria, do que é feita a bactéria, como que é formada a bactéria, qual é a origem de uma bactéria, né? Tem lá do Solar Walk, que faz parte do sistema solar, você vai conhecer todo o sistema solar, perfeito, é maravilhoso. Vou mostrar para os seus alunos, é maravilhoso, né? Tem o SOS Mata Atlântica, que é um dispositivo, é um recurso didático muito bom. Entra ali parte de cidadania, entra ali a parte de conhecer as plantas que tem na Mata Atlântica. Muitas vezes eles nem sabem o que é a Mata Atlântica e onde fica a Mata Atlântica, né? Eles não sabem onde fica, eles só conhecem a Amazônia. E olha que a gente está aqui no Brasil e a Mata Atlântica faz parte do Brasil. Então, muitas vezes eles conhecem realmente só a Amazônia, né? Mas não é só a Amazônia que deve ser levada em consideração como mata. A gente tem que ter conscientização sobre ela. Mas também a Mata Atlântica. A Mata Atlântica está morrendo muito mais, né, do que a Amazônia, por exemplo. Né? Tá quase extinta. Né? É importante conhecer a Amazônia, conhecer as plantas. Por exemplo, noni. Noni é uma planta que eu conheci na 6ª série. Na 6ª série. Há 12 anos atrás, que a gente fez lá uma feira de conhecimento sobre a Amazônia lá no colégio onde eu estudei no colégio, na escola Medalha Milagrosa. Eu nunca vou me esquecer daquela feira que a gente conheceu toda a Amazônia. E nossa, eram as plantas e as frutas. Tem uma fruta chamada noni. Eu nunca tinha ouvido falar no noni. E eu tive que pesquisar e procurar sobre. E eu nunca mais esqueci. Né? Então, a SOS Mata Atlântica é um outro aplicativo super legal. Né? Tem um que é Jornal da Ciência. Lá ele tem lá para você medir a luz, medir a pressão do ar, vários recursos para você usar na tua sala de aula, na aula de ciências. Maravilhoso. Pequeno Alquimista. Pequeno Alquimista, ele vai ser tanto para criança quanto para adolescente. Né? Maravilhoso também, né? Dá para utilizar em sala de aula. Maravilhoso. Simulação de física e de química. Gente, simulação é muito legal utilizar. Né? Tem coisas que, por exemplo, carga elétrica, atração e repulsão de carga elétrica, que a gente não consegue fazer olhando a carga mesmo. A gente vê a situação, por exemplo, de atração. Esfrega no cabelo lá, caneta, coloca perto, teve atração. O que aconteceu? Tal coisa. Mas a gente não vê o elétron atraindo o próton. Né? Agora, tem simulação que vai aparecer isso. Vai mostrar as linhas de campo em torno deles. As linhas de campo não aparecem pra gente. Então, tem experimentos que são feitos caseiros, ali no óleo, com óleo e com uns pedacinhos de cortiça, ou às vezes até farinha de linhaça dá para fazer. Muito interessante, muito legal, que os alunos conseguem ver essas linhas de campo, né? Tem aplicativo sobre a tabela periódica. A tabela periódica também é bem difícil, né, dos alunos entenderem, conhecerem, decorarem. Porque, infelizmente, né, por causa do sistema de avaliação brasileiro, nós temos que decorar algumas coisas, né? Pra gente, por exemplo, fazer o Enem, né? Fazer uma prova de um vestibular, eu tenho que saber qual que é a família 1A, qual que é a família 2A, né? Eu preciso saber o que é um ácido, o que é uma base, né? Eu preciso saber dar um nome, né, para os nossos elementos. Então, por que não utilizar um aplicativo da tabela periódica? Uma simulação. Por que não, né? Então, eu quero que vocês repensem o modelo de dar as suas aulas, né? Quero que vocês entrem com garra, né? E saibam que não é fácil. Eu não vou dizer para vocês que é uma maravilha, que é tudo perfeito. Cada escola tem uma metodologia, cada escola tem um jeito que quer que você dê a aula. Se você tiver a sorte de encontrar uma escola onde você pode fazer da maneira que você achar melhor as aulas, né?
é perfeito, porque daí você consegue trabalhar tudo aquilo que você quer da maneira que você quer, né? Agora tem escolas que barram um pouco, mas não tem problema, ache outra maneira. Ache sempre uma maneira de ser melhor. Tá? Eu procuro todos os dias ser melhor pelos meus alunos, para que no futuro eles lembrem e falem assim para os próprios filhos: eu tive uma professora super legal, você não precisa ter medo de física. Eu tive uma professora legal, ela me mostrou que a física era legal, quer ver? Eu vou te ensinar isso aqui. Espere que os teus alunos gostem do seu jeito de ser, mas também do seu jeito de dar aula. Muitos alunos falam assim: ele é super gente boa como pessoa, mas como professor... Não queira ser esta pessoa, né? Queira ser o melhor. E não o melhor só para os alunos, para você também. Quando você recebe um elogio de um pai, de uma mãe, da pedagoga, do diretor, dos alunos, você se sente tão bem. É uma sensação de dever cumprido. É a melhor coisa do mundo. Né? Uma criança, como eu dei aula para o Fundamental 1 e para a Educação Infantil, a maior demonstração deles é falar: eu te amo. Gente, a melhor coisa do mundo é você escutar um eu te amo de uma criança, porque ele simplesmente te olha como se fosse um super-herói. As crianças te olham com um olhar diferente, assim, quando você chega na sala, sabe? Eles amam você realmente. Façam eles amarem as suas aulas. Não precisa amar você não, mas amem as suas aulas. Sejam extrovertidos, né? Então, eu sei que vocês ainda estão na graduação. Então, se preparem para uma caminhada não tão fácil, mas... se você querer mudar, vai ser a melhor caminhada possível, né? Você vai gostar daquilo que você faz. E o importante de um trabalho é você amar o que você faz. Se você ama o que você faz, tudo é perfeito, independente das coisas. Eu digo para vocês, ser professor não é fácil, porque é desvalorizado o tempo inteiro no Brasil, né? A desvalorização do professor no Brasil, gente, é enorme. Pais falando que nem precisava ter professor, porque eu não posso ensinar isso? Mas agora, na época de pandemia, pediu por favor para voltar para a escola, né? Então, se você ama o que você faz, vocês vão enfrentar várias coisas. Pais falando que não gostaram, professores falando que não gostaram, alunos que não vão gostar. Mas, em compensação, vocês vão encontrar muito mais professores que gostam do seu trabalho, que se inspiram no seu trabalho, alunos que vão levar vocês para sempre, na mente e no coração também. Tá, pessoal? Agradeço pela presença de vocês nesse dia, né? Estou gravando pelo fato que no dia que ia ser a palestra, né, eu precisarei dar aulas, né? Porque eu tenho aulas noturnas agora também, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar para vocês depois o meu e-mail, caso vocês queiram trocar algumas experiências, pedir ajuda em alguns outros experimentos, em alguma coisa, conversar simplesmente, né? Trocar algumas ideias. Eu espero que vocês sejam muito felizes nessa caminhada, que a professora é a melhor profissão do mundo, né? Eu amo ser professora, amo o que eu faço, e mesmo minha matéria sendo a mais odiada, eu amo o que eu faço, e eu demonstro esse amor para os meus alunos. E eu sinto que é um dever cumprido quando um aluno chega e fala para mim: prof, eu comecei a gostar de física, sabia que eu comecei a gostar? Acho legal, poxa, você é muito legal. Para mim é a melhor coisa possível. Então, pessoal, um abraço para vocês, bom aí semana, né, que vocês estão tendo com todas essas palestras, boa semana para vocês, até qualquer dia, qualquer coisa, né, é só chamar e até mais. Tchau!